Bem, agora nós vamos estudar sobre os vegetais. Nós vamos passar, meninos, para o capítulo 6, tá certo? Vamos pular o capítulo 5, depois a gente vai falar sobre o capítulo 5, mas eu quero agora falar sobre os vegetais no capítulo 6, procurem aí o capítulo 6, que é uma continuação do que nós já vimos nas aulas passadas. Lembra que eu falei sobre os vegetais? Lembra que eu falei das características dos vegetais, da função dos vegetais, da fotossíntese, da respiração, da transpiração? Então, esse assunto é uma continuação daquele. Capítulo 6, olha, classificação dos vegetais. Agora nós vamos ver os tipos de vegetais, como eles são classificados. Essa ilustração que eu coloquei aqui, essa divisão, está no livro de vocês, na página 241. 241 já está no livro, se você quiser acompanhar por ali, pode acompanhar. Mas vamos ver lá. As plantas, todas as plantas, elas vão ser classificadas em dois tipos de plantas. As plantas sem vasos condutores e as plantas com vasos condutores. Vocês lembram o que são os vasos condutores? Xilema e floema. Lembra que eu falei? Os vasos que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada. Então, dentre todas as plantas que existem, elas vão ser divididas em plantas com vasos condutores, plantas sem vasos condutores. Bem, quais são as que não têm vasos condutores? São as briófitas. Que a mais conhecida, que a gente sempre fala, são os musgos. Elas são plantas pequenas e elas não têm vasos condutores. Daqui a pouco eu vou falar sobre elas. As plantas com vasos condutores. Essas plantas, elas vão ser também divididas em dois tipos de plantas. As que têm sementes e as que não têm sementes. Então, dentre as que têm vasos condutores, que tem o xilema, que tem o floema, ainda vai ter uma divisão, que são as plantas sem semente. Quais as plantas, como é chamada as plantas sem sementes? Que tem vasos, olha, elas têm vasos, mas elas não têm sementes. São as pteridófitas. Que como exemplo nós temos a samambaia. As com vasos condutores e com semente, elas vão ser divididas também em dois tipos. As com vasos condutores, com sementes, elas podem ser sem flores e frutos e com flores e frutos. As que têm flores e frutos, elas são chamadas de angiospermas. E as que não têm flores e nem têm frutos, são chamadas de gimnospermas. Um exemplo das gimnospermas nós temos a araucária e um exemplo da angiospermas nós temos as orquídeas, né? Toda planta que tem flor. Então temos uma variedade muito grande de plantas com flores. Então todas as plantas que têm flores e que têm frutos, elas são chamadas de angiospermas e é a classe de plantas com maior número e com a maior diversidade. Nós vamos agora estudar cada uma individualmente, estudar as características de cada uma. Das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, certo? Bem, agora nós vamos falar das briófitas. Quais as principais características das briófitas? Primeiro, elas dependem de água para se reproduzirem, por isso que elas vivem em ambiente úmido, próximo à água, porque sem a água ela não consegue sobreviver. Mas não no sentido de que a planta depende da água, ela não consegue sobreviver porque ela não consegue se reproduzir também. Então, não apresenta vasos condutores, como eu já havia falado anteriormente, elas são plantas de pequeno porte. Nós temos como exemplo os musgos. Então, eles, como são muito pequenos, não apresentam vasos condutores. Os nutrientes, as substâncias, elas são
transportadas através das células, viu? Via célula, porque você pode perguntar para você, mas se não apresenta vasos condutores, como é que ia ser? Como é que a raiz, o que é absorvido, os nutrientes, como é que passa para a planta? Através das células, de célula a célula. Elas possuem também gametas masculinos e femininos. Os gametas masculinos são chamados de anterozoides e os femininos são chamados de oosfera. Oosfera, gametas feminino, anterozoide, gametas masculinos. E ela vai possuir também duas fases. Uma fase é chamada de esporófito, que é onde é o momento em que são produzidos os esporos, e a fase chamada de gametófito, que é o momento onde são produzidos os gametas, tanto masculino como feminino. Como eu falei para vocês, ela é de pequeno porte, então ela não tem nem raiz, nem caule e nem folha, mas ela vai ter estruturas que são parecidas com essas estruturas, raiz, caule e folha, que são os filóide, que vão fazer a mesma função da folha, o cauloide, que vai fazer a mesma função do caule, e o rizoide, que vai fazer a mesma função da raiz. Aí nós temos aqui no livro uma imagem que eu quero que vocês vejam. Aí não deu para me desenhar aqui, gente, não ficou muito complicado. Mas aí no livro, na página 242, nós vamos ter a imagem mais ou menos de uma briófita, como que ela mais ou menos é, e aqui mostrando as duas fases. Essa fase aqui, que parece uma folha, né, as folhinhas, que é o filóide, é chamado de a fase do gametófito. E essa fase que tem essa parte aqui com essa cápsula é chamado de esporófito. Então, alguns momentos na vida da briófita, o esporófito não vai existir, mas o gametófito sempre vai existir. Na outra página vai falar como acontece a reprodução dessas plantas. Então, observe aí através desse ciclo de reprodução. No número 1, no número 1 e no número 2, nós temos a representação de duas briófitas. Uma que produz gameta masculino e outra que produz gameta feminino. Na presença da água, o gameta masculino, que é chamado de anterozoide, através da água, ele segue até uma planta que tem gametas feminino. Esse gameta masculino vai se unir com o gameta feminino e vai fecundar, produzindo um zigoto, que está aí na figura 4. Esse zigoto vai se desenvolver e produzir um embrião. Esse embrião vai crescer, vai se desenvolver até se tornar em um gametófito. Esse gametófito vai passar por outra fase, que é a fase onde ele vai produzir a parte do esporófito, que é onde produz os esporos. Os esporos são lançados na terra e surgem aí novamente novas briófitas. E assim acontece o ciclo de reprodução das briófitas. Bem, as pteridófitas eu coloquei aqui do lado para que vocês possam fazer a diferença de uma para outra. Bem, elas também dependem de água para se reproduzirem, assim como as briófitas. As pteridófitas já apresentam os vasos condutores. Lembra quais são os vasos? Xilema e floema. Então já é uma diferença que há entre as briófitas e as pteridófitas. Bem, elas também, as pteridófitas, elas vão ter os dois gametas que eu falei anteriormente com relação às briófitas. Ela tem o gameta chamado anterozoide e o gameta chamado oosfera. O anterozoide é o gameta masculino e a oosfera é o gameta feminino. Ela também vai ter as duas fases, a fase chamada de esporófito e a fase chamada de gametófito. E, diferentemente das briófitas, elas já terão folhas, caule e raízes bem definidas, porque as pteridófitas elas já são de um porte um pouco maior, elas já são maiores. E no momento que elas
que as suas folhas produzem o soro, é o momento em que pode acontecer a reprodução assexuada. Vocês podem até, quem tiver em casa uma planta de samambaia, pega uma folha de samambaia e vai observando que haverá um momento, uma fase na vida da samambaia em que a folha da samambaia vai estar cheia de bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas são os soros. A reprodução, veja aí no livro, meninos, na página 245. A reprodução da pteridófita é muito parecida com a reprodução das briófitas. Do mesmo jeito, uma planta vai produzir os gametas masculinos, a outra planta vai produzir o gameta feminino, e aí, através da água, né, na presença de água, o gameta vai seguir para a oosfera, e aí vai acontecer a fecundação, e acontecendo a fecundação vai acontecer o desenvolvimento daquela planta, certo? Muito parecido com as briófitas. Bem, agora nós vamos falar das gimnospermas. Vamos ver a diferença entre as gimnospermas e as briófitas e pteridófitas. Bem, as gimnospermas, elas já são caracterizadas porque elas têm vasos condutores, assim como as pteridófitas, mas as briófitas não têm. Os vasos condutores são o xilema e o floema. Elas também têm folhas, caule e raiz, assim como as pteridófitas. Mas há uma diferença agora. As gimnospermas, elas não dependem de água para a reprodução. Lembra que eu falei que as briófitas e as pteridófitas, elas dependiam de água para se reproduzir? Já as gimnospermas não. Elas vão se reproduzir em qualquer ambiente. Já é uma vantagem. Nas gimnospermas também há a formação do grão de pólen e das sementes. O grão de pólen é onde estão os gametas, são os gametas masculinos. Esses gametas masculinos e também os gametas femininos são produzidos nos estróbilos, que são folhas modificadas. Existem os estróbilos masculinos, que vão produzir o grão de pólen, e existem os estróbilos femininos, que vão produzir o óvulo, aonde está a oosfera, que é o gameta feminino. Na reprodução, o grão de pólen, ele vai penetrar o óvulo, aonde está a oosfera. E dentro do óvulo vai acontecer a fecundação e a reprodução, né, de um novo indivíduo. Uma vantagem também, no caso das gimnospermas, é que o grão de pólen ele vai se espalhar através do vento e também através de animais. E quando for produzido a semente, o embrião ele vai ficar dentro da semente e essa semente ela pode se espalhar. Então, com isso, há uma diversidade bem maior de gimnospermas. E nós vamos ver aqui no livro como acontece a reprodução das gimnospermas. Lá na página 248, nós vamos ver também um ciclo mostrando como acontece a reprodução delas. Vocês vão observar no ponto 1 que vão existir aqui, vai mostrar a reprodução da araucária. E aqui eles vão mostrar duas araucárias, uma que produz gameta feminino, uma que produz gameta masculino. Então, através do vento, dos animais, o grão de pólen da araucária masculina vai passar para o óvulo, onde está a oosfera da planta feminina. Dentro do óvulo vai acontecer a fecundação, vai acontecer o desenvolvimento do embrião, e o embrião vai se desenvolver dentro da semente, ele vai ficar protegido na semente, e essa semente ela vai ser dispersa. Aonde ela encontrar um lugar que seja adequado para a sua reprodução, para o seu desenvolvimento,
ela vai se desenvolver, certo? É como as sementes que nós atualmente conhecemos. Elas precisam de um lugar adequado para que ela possa se desenvolver. Então, basicamente, a diferença entre as gimnospermas e as que nós estudamos anteriormente, as briófitas e as pteridófitas, vai ser a não dependência de água para a reprodução e a formação do grão de pólen da semente, e a dependência agora vai ser de animais e de vento para espalhar o grão de pólen e ocorrer assim a fecundação, né, a multiplicação. Tá certo? Então, rapidinho aí vocês viram as três classes, né, de plantas: briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Na próxima aula, nós vamos estudar as angiospermas. Hoje a gente encerra. Fica para casa o exercício que está na página 249 e 250. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo. Podem colocar agora, podem colocar daqui a pouco. Eu vou estar à disposição de vocês.